Pessoal, todo mundo aqui, o Vitor, o André, a Jade, o Vitor Murilo, a Diana, e eu, o Jean, e a minha esposa, a Leia. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecemos a presença de vocês para mais esse Hangout com um tema bem interessante e atual, que é a questão do impeachment, não só o impeachment como um acontecimento isolado, mas o panorama político que se delineia no Brasil atualmente. Então, a nossa principal tarefa aqui vai ser fazer uma leitura interessante sobre esse processo político, de um ponto de vista dissidente, certo? Várias leituras já foram feitas, mas são leituras ou de esquerda, governistas, ou de direita, uma pseudo-oposição. São basicamente nessas vertentes, né? Não há uma leitura dissidente ainda, e até é possível compreender isso, que não é fácil para esse tipo de vertente, esse tipo de ideia. Mas aqui nós vamos analisar esses fenômenos, especificamente dentro da dissidência da quarta teoria política. O que significa esse impeachment? A quais grupos ele atende? A que interesses ele serve? Se é um fenômeno isolado ou não? E se isso tem uma relevância maior dentro do próprio processo geopolítico. Então, de início, o que a gente pode resumir dessa situação? Desde 2003, começou no Brasil a série de governos do PT. O PT é um partido já com uma longa trajetória na política nacional, com mais de uma década de governo, então 10 anos no tempo moderno é praticamente uma era. A gente pode se referir a esse período da história brasileira como a era PT, a era petista. Lula governou o Brasil de 2013 a 2011, 2 mandatos consecutivos. Dilma entrou em 2011 e saiu agora, em agosto de 2016. Foi uma trajetória de mais de uma década. E algumas coisas mudaram na política brasileira e outras permaneceram essencialmente as mesmas. Nem todas as mudanças foram positivas e nem tudo aquilo que permaneceu, obviamente, foi positivo. Então, primeiro, nós temos um partido durante um longo período no poder, consolida toda uma linha de governo, e temos vários grupos, seja de oposição ou de base. Certo? Em primeiro lugar, o impeachment ele não foi um processo de uma oposição em relação ao governo estabelecido. Ele não pode ser interpretado dessa maneira. Ele foi, em via de regra, uma ação tomada principalmente pela base, a ex-base do próprio governo petista. Que base é essa? PT, se aliou a PMDB, PRTB, vários outros partidos de centro-direita, centro-esquerda, todos eles com uma linha essencialmente neoliberal. Então não há uma discordância ideológica, certo? O golpe ele não foi motivado por uma discordância política entre duas propostas de governo. Ele foi simplesmente uma briga entre grupos oligárquicos pelo poder. O interesse é o poder, não é o governo em si, simplesmente o poder. As oligarquias elas dominam a política brasileira desde as bases do país, desde o período colonial. Então, em toda a história do Brasil, você tem a configuração do latifúndio e da oligarquia. Oligarquias são elites, certo? Elites estaduais, elites regionais, que detêm grandes capitais, detêm grande influência política, econômica, militar ou em diversos setores. Tá? Isso é a configuração da política brasileira. São diversas elites, oligarquias estaduais que se reúnem no Senado, na Câmara. E dali eles dominam toda a estrutura política do país. Essas oligarquias elas são extremamente comprometidas com interesses externos. Nós não estamos falando de oligarquias de elites nacionais que são essencialmente voltadas para o mercado nacional, para os interesses financeiros nacionais. O Brasil pode-se considerar que não tem uma elite desse tipo de categoria, uma elite nacional, empreendedora e voltada para
para o mercado interno. A nossa elite ela é essencialmente entreguista, essencialmente comprometida com interesses escusos externos, dos quais muitas vezes nós não somos conhecedores. E o sistema do qual elas se valem é o latifúndio, especialmente, né? O agronegócio, latifúndio. Durante todo o governo do PT, de 2003 até agosto desse ano, essas elites elas também compuseram poder, compuseram aquilo que nós consideramos como poder efetivo. Elas participaram do governo, certo? Então não é uma oposição, não é um grupo que foi eliminado do governo, mesmo com o PT. Certo? Então é a tomada de um poder, mas que efetivamente já estava nas mãos desses oligarcas. A única coisa que foi feita é tirar o PT como intermediário. Você tem uma pessoa exercendo um cargo importante, que é o da presidência, você simplesmente tira aquela peça da presidência e pode governar efetivamente de modo mais direto, um modo mais ativo, digamos assim, menos passivo. Mas essas oligarquias, em todo o processo, elas participam como financistas, como uma base comprada, certo? O PT organizou efetivamente esquemas para comprar essa base, seja através de dinheiro ilícito, verbas ilegais, corrupção, desvio de verba. Essa base foi comprada pelo PT e agora foi dispensada, porque se tornou irrelevante, se tornou menos forte do que as oligarquias. Então, basicamente é isso. A configuração é exatamente essa. A configuração de poder é essa. Agora, o PT não realizou uma mudança estrutural, certo? Ele não conseguiu conter essas oligarquias, não conseguiu conter esses grupos, mas, ao mesmo tempo, houve um certo enfrentamento. Se esse enfrentamento não existisse, o PT não teria sido deposto, não teria sido lançado fora do poder. Agora, o grau que isso foi feito foi muito mínimo. O que a gente pode perceber na história do Brasil e do mundo é que quando um governo ele começa a desafiar uma ordem vigente, seja ela nacional, uma ordem nacional comprometida com uma ordem internacional, ou ordens internacionais, o globalismo, esse governo ele é atacado. Ou por golpes diretos, como o que aconteceu na Líbia, com Gaddafi, foi uma revolução armada, violenta, terrorista, foi destruído na base do tiro, não teve julgamento algum, foi executado. Na Síria, que acontece a situação atual, com o ISIS, que é patrocinado por várias das potências atlantistas ocidentais, é uma tentativa de derrubar o regime pela via direta, pela via militar, guerras e conflitos, mas também há os movimentos de quinta coluna, desinformação. Aqui no Brasil, por exemplo, a quinta coluna é um mídia ninja, a gente pode considerar canais como mídia ninja, são canais de fortes laços com esses setores globalistas. Então, você pode comprar mídia, pode comprar imprensa, pode manipular a opinião pública, suscitar no povo uma pauta, uma demanda que possa dar as prerrogativas para um golpe não violento, que é o caso do Brasil. Um golpe político, um golpe dado por vias legais, entre aspas. Tá? Então, o golpe ele pode ser feito de uma maneira violenta ou não, certo? De uma via direta ou indireta. Os que defendem a questão do impeachment, eles partem muito do princípio de que não foi um golpe, porque não houve violência, né? não houveram tiros, não foi decretado uma ditadura. Em tese, todas as nossas liberdades e direitos foram mantidos. Então, eles não consideram um golpe, eles consideram um processo legal, que seguiu os ritos jurídicos, que seguiu toda a lei, a formalidade da lei, mas, de fato, não foi o que aconteceu. Em primeiro lugar, porque todas as prerrogativas usadas para retirada da então presidente Dilma Rousseff são inválidas. Aquilo que foi quais as acusações? Basicamente, irresponsabilidade fiscal. Basicamente, de que ela fez desvios, de que ela manipulou, adulterou números e índices em benefício do governo, ela não publicou informações como elas são. Então, partindo do princípio de que isso seja real. Porque nem todas as acusações foram colocadas no processo formal. Por que apenas essa? As acusações são muitas, não é?
envolvimentos com grupos criminosos, envolvimento com o mensalão, Caixa 2, esses processos não foram colocados na guia formal. Por que a oposição deixou esses processos de fora? Porque se o ataque fosse baseado nessa gama ampla de acusações, os próprios proponentes do impeachment seriam levados juntos no processo. Vocês podem perceber isso. Não sei se os camaradas prestaram atenção ou ouviram isso, creio que sim. Em momento algum se falou na questão do mensalão, do Caixa 2 ou de outros escândalos maiores. Né? Eles foram comentados muito marginalmente. Por quê? Porque o mensalão foi uma compra efetiva da mesma base que hoje ataca o governo. Se isso fosse colocado no processo formal, Temer cairia, PMDB cairia, o PSC, PRTB, PTB e todos os outros partidos envolvidos em esquema de corrupção. Agora, se eu ataco por irresponsabilidade fiscal e eu coloco algo específico na presidência da República, eu tiro da reta toda aquela base de governo, e aqui inclui todos os partidos e todas as vertentes de apoio de base ou não. Então há um caráter primeiro de uma hipocrisia. É a mesma questão, eu vou indiciar um criminoso que roubou uma mercearia, mas eu sei que ele é traficante, eu sei que ele explora prostituição sexual infantil, eu sei que ele faz jogos clandestinos, mas eu só o acuso porque ele roubou uma mercearia. Por quê? Se eu acusá-lo de tráfico de drogas, eu sou corrupto, eu compro drogas deles, eu revendo. Se eu acusá-lo da exploração de prostituição, eu sou cliente, ou então eu recebo propina disso. Ou seja, eu vou em cana, eu vou ser preso junto. Não é? Você pega um crime menor dentro de uma gama maior para que você não se prejudique. Então, o propósito dessa manobra política nunca foi a moralização da política. Foi simplesmente retirar de um cenário um elemento que começou a ser hostil. Um elemento que começou a ser hostil onde? Nos últimos anos, Dilma fez uma oposição mais acirrada em relação às suas oligarquias. Mas era aquele processo. Fazia-se uma crítica, né, havia a resposta dessa base, que era necessária para governar, e ela voltava atrás, fazia concessões. Quanto mais concessões ela fazia, mais eles fortaleciam. Então chegou um momento que eles perceberam que poderiam esmagá-lo. Então a gente não está tratando aqui de um governo que efetivamente lutou contra essas elites, que efetivamente lutou contra esses grupos. Não, é um governo que se fez valer delas enquanto era útil e que não conseguiu mais se controlar, não conseguiu mais manter a situação e foi descartado. E nessas primeiras considerações, eu gostaria das participações dos camaradas sobre esses pontos, se aquilo que foi exposto já está de acordo com as definições que vocês têm, as leituras que vocês fazem. A participação de vocês é bem-vinda, é especial. Tem alguém que deseja participar? O pessoal está conseguindo me ouvir? Bom, se alguém quiser participar, é só se manifestar. Das informações que são interessantes também de se pegar para essa leitura política, há um fato que é bem intrigante. Primeiro que o processo todo ele pode ser comparado à seguinte metáfora. Imagine um julgamento onde o juiz, a promotoria, os advogados de acusação, o júri, as testemunhas, todos são participantes do crime. E eles vão julgar o criminoso. A substituição é feita por quem? Por Michel Temer. Quem é Michel Temer? Ele foi vice de Dilma Rousseff durante todos os seus governos, durante todos um pouco mais de 6 anos. Um vice, ele não é simplesmente uma figura decorativa, ele não é uma figura de substituição. Ele é um participante do governo, de um projeto de governo. Então, no mínimo, ele sabia das políticas adotadas por Dilma Rousseff, e se ele sabia, ele era conivente com elas, ou se não concordava, ele era omisso. Um vice, principalmente de um partido tão poderoso quanto o do PMDB,
que é o maior partido do Brasil, maior em termos de membros e de poder de articulação. É estranho pensar que uma figura dessas não tenha ciência do que é feito em relação à política do país. Então, ele pode ser considerado como cúmplice ou omisso. Nas duas hipóteses, ele participou. Então, imagine um tribunal. Você julga o criminoso e, como solução a ele, você oferece o cúmplice. É um pouco estranha essa questão. Não é? Então, aí já se dá para perceber que se trata de uma manobra efetiva. Alguns que são entusiastas do Michel Temer dizem que é a revolução, a revolução de agosto, de 31 de agosto. Revolução de 31 de agosto. Que revolução? A revolução, ela significa uma mudança radical no sistema político. Qual o argumento? De que se mudou, o PT saiu do poder, saiu do governo, então há uma mudança efetiva? Que mudança efetiva? As bases permanecem as mesmas. Elas foram alteradas? Obviamente que não. Configuração latifundiária, poder exercido pelas oligarquias, corrupção, né? Um distanciamento entre o poder e o povo, entre o Estado e o povo, desmantelamento da estrutura nacional. Michel Temer continua as políticas de desvalorização do trabalhador, de cortes brutais em ensino, principalmente ensino superior, pesquisas que são prejudicadas, certo? Cortes em investimentos básicos, cortes em saúde, educação e infraestrutura. Qual a mudança radical? O que de fato há nesse governo que difira daquilo que veio antes? Todos esses elementos negativos podem ser encontrados no PT, de fato. Podem ser encontrados sim. O governismo não é uma boa ferramenta nessa situação. Não é porque o PT não é mais um instrumento de luta contra esses grupos e nem de manutenção dos direitos do povo. Pelo contrário, como eu disse desde o início, o PT é parte desse processo. Ele é parte desse sistema. Só que a diferença agora só se dá em um ponto, e é para pior. Os grupos que assumiram o poder, eles vão acelerar esses processos tomados pelo PT. A corrupção permanecerá, o desvio de verbas permanecerá, como eu disse, todos eles são envolvidos em esquemas de corrupção e não citaram o mensalão no processo formal porque não queriam se comprometer, porque efetivamente são culpados. Então, nas mãos de quem nós estamos? Não há uma revolução, não há mudança positiva, não há mudança, basicamente, para nenhum sentido positivo. Certo? Não é uma revolução, é um golpe, efetivamente. Foi anulado um curso no sistema político, mas o padrão permanece o mesmo. Então, é como se a estrada fosse interrompida, o caminho fosse interrompido, mas o destino fosse o mesmo. Pegamos outra estrada, um outro caminho, mas para o mesmo abismo. Tá? Estamos nas mãos das mesmas elites que sempre venderam o Brasil, as mesmas elites que inviabilizaram o governo Vargas, que destruíram o governo de Getúlio Vargas e praticamente todo o legado. É o ataque mais feroz que se faz agora contra a Petrobras. Há uma onda, um clamor de privatização feito por uma massa que ignora as questões geopolíticas e um governo que deseja efetivamente fazer isso para lucrar no processo. Então você tem o sucateamento do maquinário público, dos serviços sociais, da estrutura de soberania nacional. As mesmas oligarquias que destruíram Dom Pedro II, né, acabaram com o regime monárquico, instalaram a República dos Estados, um setor oligarca, ruralista, tenentista, coronelista, certo? Altamente ligado ao sionismo, a outras estruturas internacionais, setor financeiro mundial, o FMI, certo? Crédito internacional, os mesmos que entregaram o Brasil à mercê da flutuação do dólar, o plano real, que são consequências da crise hoje, que é grande parte artificial também. Né? Cria-se uma crise artificial que o PT não soube combater, não soube contrapor, mas que é uma crise irreal. Irreal do ponto de vista que são simplesmente cria-se um temor de crise, a ideia é repetida 1000 vezes até se tornar uma realidade, os empresários deixam de investir, deixam de gerar empregos,
E algo que era simplesmente virtual se torna real, efetivo. Joga essa crise, essa situação para as mãos do PT, que é um dos responsáveis, mas não o único. Não o único. É como se eu assaltasse um banco, eu entrego os meus parceiros, mas me saio como herói. Isso é Michel Temer. Isso é o PMDB. É a base que compõe o governo hoje. São efetivamente ladrões, criminosos. Colocaram as mãos nos nossos bolsos, roubaram, né? Denunciaram um ou dois parceiros, e agora nós compramos a retórica de que são heróis, de que querem salvar o país. Salvar de quem? Deles mesmos. Certo? Eu acredito que se esses políticos efetivamente desejassem salvar o país, eles cometeriam suicídio. Casta política e a casta da imprensa são dois tumores para o Brasil. São dois grupos que precisariam ser dominados urgentemente. Uma imprensa irresponsável e desinformante, uma elite política irresponsável também. O Vitor Férez ele comenta que acha interessante o raciocínio da brecha e a crise política também é relacionada ao caso do fracasso de Eike Batista, como há que cresceu na mineração. Desse ponto do Vitor Férez, dá para empreender o seguinte. Vitor, bem interessante você tocar no nome do Eike Batista. Eike Batista ele criou várias empresas que, na verdade, são grandes conglomerados. OGX. Vou ver se eu pego até a lista aqui das empresas dele. Algumas para citar. O Eike Batista ele criou uma rede de empresas, principalmente no setor de infraestrutura. Ele fez várias das obras no Rio de Janeiro, com governadores como Pezão, Eduardo Paes. Ele investe muito nesse ramo de infraestrutura. Tá? Infraestrutura, basicamente. Mineração, petróleo, exploração de petróleo no Brasil e no mundo. É um magnata, certo? Agora, Eike Batista ele não pode ser considerado como parte de uma elite nacional. Ele não é parte de uma elite nacional empreendedora. Toda a riqueza do Eike Batista é feita na especulação, no mercado internacional, mercado essencialmente internacional. O cara construiu um império, um patrimônio, e esse patrimônio começou a ruir. O governo vendeu muitos dos títulos a Eike. Se ele faliu, se ele entrou em processo de falência, ele não tinha como pagar esses títulos, então a crise já se inicia aí, já se desdobra aí. Eu estou falando tem um certo raciocínio, né? Certo? O nome de Eike Batista é citado no processo? Não. Não é. Vitor Murilo fala também sobre a soberania nacional, como manter o país forte e ainda notório no mundo globalizado, não só economicamente, como em vários outros pontos. Fechar o país é a solução? Bom, a questão da soberania, Vitor, primeiro, que todo mundo faz uma leitura do impeachment pelo impeachment. Certo? Aquela retórica simplória. A proteção do poder, então uma nova era de prosperidade, contra a corrupção e etc. Essa é a retórica. As considerações geopolíticas, as considerações mais abrangentes não são feitas, não são levadas em conta. É difícil determinar como vai ser a política internacional do Brasil. Dentre esses primeiros dias do novo governo, da parte dos russos, por exemplo, não houve nenhuma intenção de tirar relações com o Brasil. Pelo contrário, a Rússia, a embaixada da Rússia no Brasil manifestou o desejo de aprofundar as relações com o país. Agora, é uma conjectura difícil de fazer. É óbvio que o governo Temer representa um grupo mais alinhado ao atlantismo. Isso, por si só, já é prejudicial agora. O interesse dessa gente
não é comprometimento ideológico ou político, eles não têm essa visão. O interesse é se vender a quem pagar mais. Se os chineses pagarem mais pelo pré-sal, eles vão levar. Se os russos pagarem mais, eles vão levar. Se os americanos pagarem mais, vão levar. Se os cubanos tiverem dinheiro e quiserem levar, eles vão levar. Certo? Então as relações elas são baseadas em quê? Entreguismo e situação. Em que isso prejudica a soberania nacional? Todo o processo histórico que eu citei, essas mesmas oligarquias, elas sempre minaram e destruíram todo o projeto verdadeiramente nacionalista. Lembram de Vargas? Ele acabou com uma bala na cabeça. Ele se suicidou pela pressão. Esses oligarcas fizeram, inclusive através da imprensa e de políticos comprados como o Carlos Lacerda. Certo? Então, para resumir bem essa questão da soberania, não, o Brasil não deve se fechar, ele deve se abrir. Agora, é muito difícil acreditar que um governo com alinhamento atlantista vai tomar uma política multipolar. Muito difícil que um governo que tem esse tipo de retórica, anticomunismo e etc., vai ter relações mais positivas com nossos vizinhos. Essa é a mesma caça, não sei se vocês se lembram, que levou uma comitiva de políticos para a Venezuela. Meteram os caras lá num processo turbulento para dizer que foram atacados, né? Começar aquela hostilidade com os venezuelanos. Então, na minha visão, a tendência é uma piora nessa parte, mas o Brasil não deve se fechar. Quando a gente fala de soberania, de nacionalismo, a gente pode confundir com um processo de isolamento. Não significa isso. Soberania é você manter o que é seu. Eu posso muito bem me relacionar com outros povos, outros países, fazer colaborações, ninguém sobrevive sozinho, tá? Mas de uma forma que isso seja produtivo e benéfico para o meu país. Os interesses nacionais devem vir em primeiro lugar. Isso não é feito. Quando a gente critica o capital internacional, a economia de especulação e as crises que ela gera, os liberais dizem, então vocês querem se isolar? Isso não existe. Pelo contrário, o liberalismo é que leva ao isolamento. Como eu vou ter poder de decisão e de articulação e de negociação se eu não sou dono nem do que é meu? Deveria ser. O Vitor diz aqui algumas informações interessantes sobre o Leiter, né, que a gente estava comentando. O pai dele foi alto funcionário da Vale durante o período da ditadura, né, e ele teve acesso, justamente por isso, a mapas das Forças Armadas. Aí que entrou na mineração, né, tinha um mapa militar do estado do Pará, contendo todas as jazidas que o exército conhecia. Se deixar, eu explico a situação. Ele investiu pesado em petróleo, sendo que o poço que ele foi explorar nada continha, provavelmente foi informação privilegiada errônea. Como vingança, a mídia teve acesso ao escândalo de corrupção da Petrobras, tendo esse escândalo, Jorge Soros vende de uma vez todas as suas ações, fazendo as ações da Petrobras desabarem no meio do processo. Nomes de alguns políticos envolvidos vêm à tona. Tem a conjuntura também perfeita para iniciar o projeto de retirada do PT e começa a Lava Jato, etc. Resumindo, ferraram o Ike ficou puto, o escândalo da Petrobras vindo à tona, o resto todos sabemos como você abater uma vaca e vir um bando de leões para cima dessa vaca e para o resto do rebanho. A vaca é uma metáfora para Dilma. Não sei, pode ser considerado assim, foi abatido, né? Foi abatido. Fizeram um churrasco ali, realmente. Agora, se você pegar essa situação que o Vitor fala, ela é um fato. George Soros ele era um acionista muito relevante da Petrobras, ele propositalmente abaixou o preço dessas ações até o limite de um valor irrisório. Com isso, ele faz com que a empresa caia, e que já era um momento internacional onde a crise do petróleo estava atingindo várias empresas, até Chaco, a ExxonMobil, todas elas estavam enfrentando certos processos de crise, principalmente pelos conflitos agora no Oriente Médio. A Petrobras, já acompanhando esse cenário internacional e com o agravante dessa sabotagem feita por Jorge Soros, perdeu mais ainda o valor. E qual é o discurso? Temos que privatizar. A Petrobras é insuficiente, a Petrobras está morrendo, temos que privatizá-la. Se eu coloco a empresa à venda, quem era o acionista majoritário? Soros. Quem é o cara que tem mais chance de comprar? Soros. A vaca é a metáfora para a Petrobras, tudo bem, Vitor, eu fiz essa conexão. A Dilma já está sofrendo, então acho que não precisa mais dessa. Então
Então os caras são tão gênios, né? Uma força externa, no caso de George Soros, destrói um patrimônio nacional e a solução é o quê? Entregar esse patrimônio para ele, para o mesmo cara que ferrou com o patrimônio nacional. Essa é a genial solução liberal. Não só a Petrobras, né? Várias outras empresas, o pré-sal. Então tem um cara aí, o Ike, que enriquece com dados que são do governo, né? Dados do governo estratégicos. Ele tem acesso a esses dados através de quem tem acesso, consegue enriquecer através de informações ilícitas, que são informações de governo que deveriam ser voltadas para interesses nacionais, não para um indivíduo. Né? Esse mesmo indivíduo, pela própria especulação que é da natureza da atividade dele, ele perde muito dinheiro, não tem como pagar os empréstimos que foram dados pelo governo, nem os títulos da dívida, e o governo, diante disso, também decai na economia. Né? A questão aqui que a Jade está colocando sobre a imprensa, né? A imprensa mente para a sociedade, mesmo tendo alguma ideia de que pode ser mentira, se romantiza com ela, com aquela letra do Cazuza. Aspas e restos me interessam, pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam. Um momento poético. Acredita na leitura que está sendo passada com isso, será apoiado questões como as privatizações imensas. Exato. Primeiro que você coloca o seguinte, o povo pediu, o povo quis o impeachment. Então isso por si só já é legítimo e benéfico. Eu acho engraçado esse tipo de retórica, porque os liberais eles são os servos do eu, do indivíduo. Né? Os liberais eles são servos do eu. Mas eles usam o coletivo quando é bem conveniente. Né? O PT foi excluído porque o povo pediu, as massas pediram. Só que as massas elas podem ser enganadas. E efetivamente elas não são. Cerca de 8% da população brasileira tem capacidade plena de leitura e de interpretação. Então não é muito difícil imaginar que o povo seja facilmente manipulado. O brasileiro ele ainda tem um centro de informações muito homogêneo. É um ou dois canais. A Globo ainda detém mais de 60% da audiência nacional. Então, de cada 10 pessoas, 6 formam suas opiniões por um só canal. E é um canal extremamente terrível. Não é difícil imaginar que essa população pode ser condenada. Que essa população pode ser enganada e manipulada. Certo? Então, uma população enganada, ela está pedindo o quê? Ela não sabe nem os efeitos do que ela vai fazer. Ela não sabe nem as consequências daquilo que ela está pedindo. Certo? Isso interessa a quais grupos? O Vitor citou a Chevron. Né? Soros também é um acionista majoritário da Chevron. Um acionista importante da Chevron. Então é um processo de dilapidação nacional, não tem absolutamente nada a ver com moralização política, não tem absolutamente nada a ver com justiça. O último dos recursos nesse caso é a justiça. A justiça está ausente dentro de todo esse processo. Então, agora o Marcos, creio que você está conseguindo me ouvir. Tem algumas considerações para fazer sobre essa questão do impeachment. Eu estava falando justamente sobre a questão da entrega do patrimônio, da desvalorização do trabalhador, do sucateamento das empresas estatais, do nosso patrimônio nesse processo, que é uma leitura que não é feita nesse tema. Você, como grande membro de uma área sindical e entende essas situações, qual a sua opinião sobre isso? Seria bem interessante você trazer uma compreensão sobre esse ponto que eu creio ser muito interessante. Alô? Alô? Estou te ouvindo perfeitamente. É porque a minha situação está um pouquinho precária aqui. Eu estou no telefone celular fazendo algumas coisas. Mas tá bom o áudio aí? Fique à vontade. Tá ótimo. Então, tá, como eu acabei de chegar, eu ainda estou um pouco enrolado, deixa eu ouvir um pouquinho mais aí para pegar melhor o contexto. Aí depois eu me manifesto. Sem problema. Fazendo uma recapitulação bem breve, basicamente o que nós estamos dizendo é o seguinte: então nós temos 5 pontos principais nessa questão do impeachment.
Nós temos um governo que não combateu efetivamente essa oligarquia, essa oposição, e agora paga o preço disso. Pouparam os lobos, condenaram os cordeiros. Tá? Um governo que efetivamente podemos considerar como traidor da causa trabalhista, deixou de buscar o amparo na base, né, nas organizações do povo, organizações trabalhistas, sindicatos, deixou de dialogar com a massa e passou a atender os desejos de um grupo de uma elite. O problema não é nem isso, o problema é o grau. Porque, por exemplo, se você pegar políticos antiglobalistas, como Putin, ele não acabou totalmente com as oligarquias na Rússia, e como no Brasil também tem um grande poder político e econômico. Mas o cara retirou muito do poder delas. Sabe? Ele conseguiu conter, ele conseguiu manter essa elite corrupta num certo espaço limitado. O governo do PT não fez nem isso. Tá? Não é um discurso aqui comunista, puro, vamos derrubar as elites e não sei mais o que. Isso é complicado. Isso é complicado. Mas o que poderia ter sido feito? Poderia ter sido, pelo menos, limitado essa casta. O PT não fez isso. E agora pagou o preço. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Os mesmos que agora se colocam como oposição sempre foram base, sempre se valiam do governo. Fizeram parte deles, são responsáveis, são cúmplices da situação que eles mesmos hoje denunciam. Certo? Segundo ponto. Terceiro, todo o processo foi feito por criminosos. Então é um julgamento onde o juiz é criminoso, o advogado de condenação é criminoso, de defesa é criminoso, os júris são criminosos, as testemunhas são criminosas, todos. Então é um processo obviamente corrompido. Outro, quarto ponto, a retirada do PT não significa nenhuma mudança positiva, pelo contrário, é um governo mais atlantista e mais alinhado a essa retórica de liberalização, né, de redução de direitos trabalhistas, de flexibilização. Leia-se, você vai se ferrar bonito. Né? Quando você fala em flexibilização, é isso. Você é pobre, então você vai se ferrar muito bonito. Vai se ferrar gostoso. É isso. E o quinto ponto. As massas são condicionadas a aprovar o processo, para dar legitimidade a ele. Não foi um golpe, o povo pediu, nós somos tão bondosos, nós atendemos o povo. São 5 pontos principais. Há questões geopolíticas sérias, há interesses de oligarquias que são envolvidos nessa questão, há grandes interesses externos. O Vitor Murilo falou aqui da questão da soberania nacional, que é totalmente comprometida. Né? Se eu tenho interesses externos operando no meu país, então eu não sou dono do meu território, eu não sou dono do que eu tenho. O Vitor Férez falou também da questão o que figuras como Eike Batista, George Soros contribuíram para a crise. Né? Como já dito aqui, Eike Batista ele ganhou muito do governo, não devolveu praticamente nada, foi um cassino, ele criou um cassino, nós giramos a roleta e perdemos. George Soros é acionista majoritário, desvalorizou as ações e vendeu. Então é uma questão basicamente de uma ordem muito maior, é muito complexo. Tá? Se a gente fizer aqui um hangout de 200 horas seguidas, nós não vamos conseguir, infelizmente, repassar tudo. Mas basicamente, de todas as leituras que são feitas do impeachment, há a ausência de todos esses pontos, de todas essas considerações. Eu desafio buscar uma leitura do impeachment de direita que leve em conta o que nós estamos levando aqui. E de esquerda também, porque a esquerda é o quê? Temer tomou o poder, o que eu vou fazer? Vou mostrar minha bunda. Né? Vou pegar algum retrato, vou cuspir, vou vomitar, eu vou expor minha genitália na rua, né? Vou escrever fora Temer. Uma esquerda morta, né? Esquerda morta também, as leituras são essas. Né? Dilma, coração valente de um lado, do outro lado, fora PT, agora o país vai se tornar um paraíso. Eu fiz uma brincadeira num dos meus posts. Né? No primeiro dia do governo Temer, eu perguntei, bom, se agora o PT saiu do poder, todo mundo vai ficar milionário, né?
Eu ainda não recebi o meu milhão. Queria saber quem já recebeu aí. Eu ainda não recebi. Uma esquerda que, na verdade, pouco se importa com a classe trabalhadora. Exatamente, Jair. Exatamente. A única classe que fica de fora desse golpe, pode ter certeza que é a trabalhadora. Tá? Tanto o trabalhador, eu ia falar trabalhador esquerdista, mas qual trabalho? Fumar maconha no DCE? Isso não é categorizado como emprego ainda. Né? Liberais, a maioria também não trabalham, então tem um carro público. Não sei se eles podem ser considerados como trabalhadores, mas o trabalhador de fato, que muitas vezes não tem um conhecimento político, mas ele efetivamente produz e mantém o país nas costas, ele está totalmente excluído desse processo. Inclusive, ele vai ser extremamente prejudicado nesse processo. É o sujeito que convive com desemprego. É o sujeito que convive com essa questão. Pode falar, João. Fique à vontade. Boa noite. É, eu acredito que pelo fato do trabalhador ter, tipo, praticamente viver para produzir o- essa pseudo-elite culturada e politizada que se formou no Brasil, nessa dualidade esquerda-direita, que ou é tudo privatizado, ou tem que ser tudo livre e pronto, acredita que assim é mais fácil, então, tipo, eles não são nada, porque eles não sabem de nada. Então, eles têm que ser levados pelo que eu, esquerdista, ou pelo que eu, direitista, entre aspas, conservador, acredito, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu sei que A mais B, porque eu li Simone de Beauvoir, porque eu li Mises. Então, acredita que, pelo fato de ter lido um livro ou de ter lido uma citação, aquela pessoa que trabalha, que vê realmente o que está acontecendo, não vale, sabe? Só tem uma força de um braço e pronto, e acabou. Eu sou a mente, ele trabalha como ele quiser, ele dá o jeito dele, mas eu que sou a mente. Eu que penso, eu que vou criar a ideia, e na verdade acaba não contribuindo de modo algum. Só age como uma criança, mesmo já sendo mais velho, mesmo já tendo uma cabeça de, sei lá, 25, 30, 40 anos. Exatamente, já. E a questão é que, além de apenas formular ideias, o que em si não é demérito, né? O intelectual ele tem o seu valor, um filósofo tem o seu valor. O problema é que as ideias são negativas, elas mais destroem do que agregam, e é uma casta intelectual que não tem mais nenhum contato com a classe trabalhista, sabe? A esquerda está interessada numa retórica que pegue qualquer grupo mais marginalista. Ela não está interessada mais na massa. Ela não está interessada mais no grupo, no conjunto. Ela está interessada naquilo que é exótico. Tá? Alô? Ué, alô? Estão ouvindo aí? Pô, tô sem áudio nenhum aqui.
Alô? O pessoal tá aí? Tô ouvindo ninguém? Pô, mas fazer isso por telefone é muito ruim. Tô entendendo nada aqui. Só se tiver alguém falando, eu não tô ouvindo nada. Totalmente sem retorno. Marcos, Oi, consegue me ouvir? agora tô ouvindo. Falhou aí o sistema? Eu já estou retomando a conexão aqui, mas estou usando o notebook da minha esposa aqui, tem que ser assim. Tem que ter um step toda hora. Sim. Falhou um, vai pro próximo. É, eu nunca tinha feito isso pelo celular, eu tô me confundindo um pouquinho. Então, basicamente, o que a gente pode perceber é que são considerações que não são feitas pela esquerda nem pela direita, e como a Jade tinha comentado, são elites, pseudo-elites intelectuais que não têm contato nenhum com a realidade. Né? De um lado, você tem uma direita que clama por mais privatização, por mais cortes em áreas essenciais, sociais, né? Porque, afinal de contas, você não pode sustentar vagabundo. Trabalhador, para eles, é vagabundo. Né? Então, você pode sustentar banqueiros, você pode sustentar rentistas, você pode sustentar uma casta parasitária política que eles dizem que não, né? Não, nós não temos político de estimação. Tem sim. Elogiaram Cunha, elogiaram Temer. Né? Quando Cunha começou a ser indiciado, vieram com aquele discursinho ali de que nunca foram a favor dele, que só estavam apoiando ele para combater o PT. Isso é mentira, isso é demagogia. Defenderam Eduardo Cunha, defendem Michel Temer, defendem toda essa casta parasitária. Eles gostam. Qualquer um que se faz um discurso anti-PT, ele ganha essa aceitação da direita instantaneamente. E, inclusive, grupos como o MBL, movimento da babaquice livre, movimento da babaquice livre, né? Ele surge percebendo uma demanda. Os caras perceberam que um monte de gente estava falando contra o PT, contra o governo, e simplesmente começaram a adotar a retórica aceita por essa massa. Eles viram uma demanda e foram atender. Um monte de pessoal ali, não, nós somos apartidários, nós somos apolíticos. Hoje os caras estão concorrendo, Kim Kataguiri está concorrendo, aquele Holiday, como é que é o nome daquela criatura lá, Holiday, né? Fernando Holiday, está concorrendo, várias lideranças aí do MBL concorrendo a cargos por partidos políticos inúteis e sujos como o PMDB. Exatamente, Felipe Borges, aquele menino feliz, ele é alegre, né? É feliz. Menino feliz. Né? Menino sensível. Todo um discurso demagógico. Aproveitaram, fizeram palanque, fizeram sua propaganda e agora estão, né, participando do processo efetivo. E uma esquerda que não tem nada a oferecer, não tem ação real, não tem ação concreta. E, inclusive, os motivos dessa esquerda atacar o governo Temer não são motivos corretos. Não é o motivo, nós vamos condenar o governo atual porque o trabalhador está sendo prejudicado, porque a soberania nacional está sendo comprometida, porque há interesses bilionários econômicos estrangeiros destruindo nossa nação e o nosso trabalhador. Não. Nós vamos combater o governo Temer porque ele é misógino, porque ele é patriarcal, ele é machista. Porque nós não podemos aceitar isso, porque a Dilma foi a primeira presidente mulher. Podia ser o primeiro presidente chimpanzé, não interessa. Podia ser o primeiro unicórnio voador que dominasse os presidentes, não interessa. O que interessa é que a classe trabalhadora está sendo prejudicada. Bom, desde que começou a Operação Lava Jato, que eu estou observando essa questão todas, eu estou assim como sempre se foi feito qualquer grande escândalo de corrupção tempos para cá, mais que evidentemente interessado realmente em combater a corrupção, sempre segue determinados interesses,
Mas a questão da soberania nacional eu acho mais interessante porque ela foi absolutamente omitida, com exceção de honrosas exceções do Roberto Requião, do Congresso, e alguns blocos obscuros. Mas na linha principal dos grandes partidos, o PT, a pessoa ninguém tocou nesse assunto. Ou se tocou, pelo menos, foi de uma forma extremamente tímida. E o que acontece é que, para mim mesmo, muito claro, esse golpe, todos vocês, quer dizer, golpes usos assim, mais luxo, né? Porque, tecnicamente falando, não se tratou de um golpe de Estado, né? Pode ser claro. E seguiu o dito processual constitucional, por mais fraudulento que tenha sido aquele julgamento lá, isso é absolutamente irrelevante, porque a questão da política da jurídica não interessa em absoluto se é culpado, se é inocente. Não interessa que ela não tinha maioria do Congresso, não tem essa distinção, tem essa prerrogativa. Então, tecnicamente falando, não se pode alegar um golpe de Estado em sentido clássico. Agora, um golpe de confiança, um golpe midiático, um golpe político, né? Nesse sentido. Para mim, tudo isso sempre teve um objetivo muito claro de viabilizar um ataque frontal à soberania nacional, em especial a Petrobras. Não é tudo que começou com o tal do Petrolão. Mais uma vez, meu retorno de áudio deu uma subida total. Eu continuo sem saber se estou sendo ouvido, se o áudio está subindo. Tá vendo que eu vi perfeitamente. Então, beleza. Então, vamos lá. Não vamos mexer em nada, vou confiar. E o que aconteceu é que a sequência de eventos é muito clara, né? Tem a descoberta do pré-sal, você tem uma dívida astronômica das petrolistas americanas, você tem um interesse no pré-sal, tudo isso muito bem documentado. Tem o governo Dilma, o governo PT, viabilizando a exploração do pré-sal, beneficiando o BRICS, especialmente a China, deixando de fora a Chevron e a ExxonMobil. Logo em seguida, tem a promessa do PSDB, garantindo que se fosse eleito, ia mudar as regras para favorecer as empresas americanas. Perdeu. Imediatamente depois tem o esquema de espionagem na Petrobras, promovido pela CIA. A população sabe que a CIA serve a esses interesses. E o que fizeram é que eles levantaram todos os dados possíveis, e nesse ponto é bem relevante entrar no mérito de haver corrupção ou não, porque o nosso sistema de relacionamento entre empresas estatais e empresas privadas é essencialmente corrupto. Não é questão de se tem corrupção ou não. Se você for passar uma fita fina, você pega o que você quiser lá de sujeito. Não é. Isso é que qualquer pessoa que tenha um contato com a área de licitação de uma empresa pública sabe como é que funciona. Na realidade, qualquer pessoa que faça uma auditoria criteriosa em qualquer lugar vai achar irregularidade dos mais diversos níveis. E com certeza na Petrobras não seria diferente. Então, o que a CIA fez foi levantar todos os dados e entregar de bandeja para a Polícia Federal, encabeçando seus fantoches e encadeando toda essa operação aí. Então, para isso, teve estabilizar o governo, como temos vários outros exemplos aí de revoluções políticas, de estabilização, guerras não são mais guerras convencionais, são guerras políticas, midiáticas, até simbólicas. E precisou desse procedimento todo para chegar. Agora, aí claro, tem o interesse das oligarquias nacionais, né? Eu penso que, na verdade, houve uma troca de benefícios muito da seguinte forma: nós vamos garantir, vocês explorem à vontade dos nossos recursos nacionais, e, por outro lado, nós ganhamos ainda bem uma flexibilização de direitos trabalhistas para a gente ferrar de vez para dentro do mundo. Não, uma lá, evidentemente delirante, um raciocínio mais básico evidencia. Se você está numa situação de precariedade econômica, é principalmente porque não está havendo, o comércio não está vendendo o suficiente, está havendo produção, não está havendo um meio de consumo. Aí você vai e deixa a população numa situação mais ferrada ainda que vai acontecer. A produção vai ter que baixar mais ainda.
curiosamente, essa é sempre a solução que eles propõem. E por quê? Porque, evidentemente, não é uma solução. É feito para minimizar os potenciais prejuízos do sistema financeiro do alto empresariado. E agora nós estamos nessa situação. Temos aí a consumação do processo. Sabemos muito bem quem está por trás disso. É até interessante que eu vi hoje mesmo um documentário, um breve documentário de 10 minutos da Al Jazeera, que está falando sobre a Globo. Foi inclusive depois das Olimpíadas que algumas pessoas estão chamando ele de um documentário, é o mini Além de Cidadão Kane. Não sabe? O documentário Além de Cidadão Kane. É um documentário em inglês sobre a Rede Globo. Ele foi proibido, ele nunca foi exibido no Brasil. Ele não foi lançado nenhuma, a Globo não proibiu. Porque ele é um documentário realmente bastante incisivo que demonstra uma série de coisas aí que não interessa a ilustríssima Rede Globo que vem ser divulgado. Mas assim, lembrando que a família Marinho é uma das maiores, talvez a maior fortuna do Brasil enquanto família, né? Não enquanto indivíduos, assim, vamos combinados. Seguramente o maior grupo de mídia da América Latina, mas no mundo tem interesses completamente direcionados a esse ponto. Deixa eu fazer uma confirmação, gente. Eu estou ouvindo direitinho, hein? Então, tem que colocar basicamente é o seguinte. Muita gente estava assim, o que fazer, se torcia pela Dilma, ou se achava que era melhor cair na isso, porque realmente o governo Dilma é uma coisa que eu não tenho a menor disposição para defender. Eu não levo sobre o carro só para defender, mas tem que pensar. Agora, eu deixei no Brasil. Eu acho que no contexto atual, o governo que se colocou agora é incomensuravelmente pior. Inclusive, eu até contesto muito, tem muito contato com o pessoal de ativismo, algumas horas mais conservadoras. Esse pessoal é bem anti-esquerda, só que a maioria deles não diferencia nesse cultural da economia. Mas o que eu estou falando para eles é que vocês podem não achar que o governo Temer vai pelo menos dar uma frenagem nessas experiências de maconha e de acordo. Não vai. Ele pode até deixar de usar, mas não vai mexer absolutamente nada. Vocês servem aos mesmíssimos interesses econômicos que estão por trás de uma nova. Só que tem um detalhe. A boa notícia é que tudo indica que esse projeto não tem a mesma possibilidade. Então é altamente provável que nas eleições lá para 2008, qualquer projeto que surja vai ir na contramão desse processo aí. Porque até lá eles vão dilapidar completamente, vai dar um caos. Inclusive a ordem é exatamente essa. Tem que logo o mais rápido possível, porque isso não é politicamente viável para a nossa eleição. E na ponta de dilapidação econômica massiva. Mas isso esconde um outro perigo também, porque muito provavelmente essa opção vai ser, se não a conquista piada, se o Lula concorrer, eu acho que fatalmente ganharia as eleições, eles hoje. Tanto que altamente provado tem um jeito de impugnar qualquer possibilidade que eles até mesmo prendam eles, provavelmente partir para cima deles, está com todas as forças. Mas a tendência é que qualquer projeto que venha nesse sentido pode até ter algum alívio na condição econômica da Bahia, mas ele vai vir com uma sobrecarga de tudo que já viu. É abortismo, é ismo, é força total. Tem a esperança de que não seja. Você pode abandonar totalmente algum ativismo. E além do mais, tem a possibilidade também de ter intensidade do ataque, gravidade do ataque, haja sim uma reação alguma, pelo menos para tentar esticar isso com um apoio massivo da situação. Na verdade, esse é o ponto que eu acho um pouco mais tranquilizador, pode aliviar um pouco a situação. Porque
ou o ataque não vai ser tão devastador assim, ou se for, vai promover uma reação extrema. Então temos alguma chance de nessa retaliação, pelo menos levantar mais as pautas trabalhistas e ficar um pouco mais para as trabalhadoras. Tem esse lado potencialmente benéfico. Agora, a questão é que nós estamos totalmente dominados em termos de manipulação. Porque o grande teatro marionete foi utilizado. É o mesmo titereiro controlando de um lado essa esquerda fazendo, do outro lado a direita liberal, mais fazendo ainda. Fingindo que os dois mudam. E o pior, nós realmente acreditamos que não disse. E o eleitorado não sabe fazer. Está órfão de qualquer projeto verdadeiramente nacionalista. É que acontece sempre isso. O interesse do povo é a direita cultural e a esquerda econômica. O povo é trabalhador, o povo quer direito trabalhista garantido, que é maior salário, que é sustentabilidade de emprego. Ou no nível mais básico, que é garantia de investimento por via pista, por empresa, por iniciativa. Isso é a maioria esmagadora da população. E ao mesmo tempo, essa maioria esmagadora tem seus valores religiosos, valores tradicionais. Porque o interesse do povo não existe essa opção que reúne esses dois pontos no nosso cenário ideológico. E aí, como é que a gente faz? Se depender das outras forças diárias, das forças políticas tradicionais, não vão mudar nada. Dona Globo está aí para continuar manipulando tudo, continuar colocando beijo na novela, enquanto defende a dilapidação do patrimônio público e redução de trabalho. Qualquer movimento que se faça no sentido de autonomia de defesa do país e dos trabalhadores vai no máximo encontrar nota de rodapé policiado nacional. Nesse momento eu concordo com as pessoas, todos nós temos essa obrigação, a gente não pode mais se omitir, não pode mais calar. Tem que estar combatendo as pessoas de noite, eu já acho que é no pouco a pouco, é no contato com a família, as suas posições têm que ser claras, têm que ser defendidas. E eu não digo de forma nenhuma em sair excluindo, porque não, você tem que defender, você tem que colocar seus valores de uma forma muito clara, sempre possível amigável, e se posicionar, porque quando você se posiciona com honradez, com coragem, mesmo que a pessoa discorde do seu ponto de vista, a tendência maior é ela te respeitar. E eu vejo que infelizmente muitas pessoas têm medo de se posicionar, considerado machista, conservador, mente, fascista, nazista. E infelizmente sem esse ato de coragem, sem esse enfrentamento, o indivíduo que não corre esse risco, não dá a cara a tapa e não assume, ele não merece a situação de melhor, então, mas eu falei um pouco demais aqui. Deixa eu dar um tempo e ouvir mais impressões para isso. As pessoas ainda não fazem ideia disso, né? Acredito que há muita gente que segue o liberalismo econômico por uma inocência. É aquela retórica do o imposto é muito alto, né, a carga tributária ela é excessiva para o pobre e o rico não paga basicamente nada. Inclusive o Brasil tem uma das taxas tributárias, uma das cargas tributárias muito menores comparados com outros países que os liberais adoram. A carga tributária dos Estados Unidos é de cerca de 30%, no Brasil é 27%. Né? Na Suécia, na Dinamarca, na Suíça, todos os países que estão lá, top ranking, né, do Heritage Foundation, tem cargas que chegam, em alguns casos, até 60%. Então é aquela retórica, né, eu quero que o meu dinheiro seja mais valorizado, eu quero ter um poder de compra maior. O trabalhador que vive apertado é uma retórica que o atrai muito. Mas eles não compreendem, obviamente, o que há por trás dessa proposta, que é uma proposta anti-trabalhador. Então, na minha opinião, é o primeiro ponto positivo. Essa ideologia ela vai mostrar o que realmente é. E, infelizmente, quando você não aprende pela reflexão histórica, você aprende quebrando a cara.
E é o que vai acontecer com o povo brasileiro. E nós também estamos inseridos nisso. Nós não estamos imunes a isso. Em segundo lugar, nós como dissidentes, no Avante e outros grupos também da dissidência brasileira, vamos ter condições de fazer uma oposição mais direta, mais firme, mais aberta. Como nós debatemos aqui, o PT, ele, de certo modo, representou todos esses problemas que nós estamos discutindo, que o Marcos disse. Não é uma questão de defender o PT, é uma questão de compreender que a saída dele não representa em nada uma melhoria. Pelo contrário, só vai abrir o mesmo processo que o PT estava fazendo, né? E nós temos que relembrar que muitas das medidas antitrabalhistas foram tomadas ainda no governo Dilma. O Michel Temer só fez acelerar e acentuar. Elas vão ser o mesmo caminho, mas num ritmo muito maior. Você tem um carro na mesma rodovia, você está a 40 por hora, mas você muda o piloto e agora você está a 120, 130. Há uma grande diferença. Se eu estou indo num ritmo mais lento, eu posso deter esse processo, eu vou ter mais tempo, porque obviamente eu vou demorar mais para chegar no penhasco. Mas Temer, ele já passou de marcha, está acelerando para o abismo, né? Então há uma grande diferença. Dizer, o PT também era ruim, então é a mesma coisa. Não. Há variações. Um ferimento é um ferimento. Agora, você vai comparar bater o dedão do seu pé numa porta com alguém te dar uma facada, com um tiro, não é? O PT estava fazendo cortes. Temer, ele já está com a bala na agulha. Ele só está esperando o momento de apertar o gatilho. Então o dano vai ser muito maior. A situação crítica do Brasil vai piorar muito. Pode ter até uma melhora na economia temporária. A gente já vê que já tem alguns empregos surgindo, está abrindo mais investimentos, mas isso é o mesmo que foi feito na era FHC. O programa de pós-graduação no exterior, eu esqueci como é o nome do programa agora. É do Ciências Sem Fronteiras, né? Agora foi Ciências Sem Fronteiras não, é outro programa que é feito pela CAPES, e a pessoa estuda no exterior, doutorado sanduíche, eu esqueci, acho que é esse o nome. E ele reativou agora, e já tem muita gente fazendo inscrição. Então, assim, pro povo, para quem sofreu com a crise, o que importa mesmo é que a economia esteja bem e as pessoas possam fazer aquilo que seja necessário para sobreviver, né? Que ela possa comprar, se alimentar, se sustentar. Então, para eles, o fato de também estar fazendo algumas coisas que podem melhorar a economia é isso que importa. E é isso que vai ser usado pela direita para defender o governo dele. Qualquer melhora que tiver, eles vão falar, a direita vai falar disso, vai defender isso, dizendo, tá vendo como ele é bom? Ou seja, não importa se para melhorar a economia ele vai vender o país ou fazer qualquer outra coisa ruim, que possa ser pior a longo prazo. O importante para a maioria das pessoas é que tenha comida na mesa. Só isso. Olha só que a gente pode aprender olhando para a história. Felipe, você quer ouvir? Pode falar. Eu queria falar uma coisa que o João sobre que as pessoas defendem o liberalismo por inocência. Isso me lembrou uma frase desse livro aqui, Vivendo o Fim dos Tempos, de Slavoj Žižek. Ele fala sobre a queda do muro de Berlim, que precedeu os povos do bloco soviético. Ele fala assim: a explicação mais comum para a segunda inversão lembra as expectativas utópicas e maturas da maioria. O desejo da maioria do povo era contraditório, ou melhor, incoerente. O povo queria chupar cana e assoviar. Queria a abundância material e liberdade democrática capitalista sem pagar o alto preço de viver numa sociedade rígida, ou seja, sem perder a segurança e estabilidade garantidas dos regimes comunistas. É porque é o seguinte, eu estava conversando até com... Eu sou cristão ortodoxo, então eu lido com muita gente que viveu na União Soviética. De fato, o pessoal da União Soviética reclamavam muito da questão da liberdade. Você não podia usar determinado tipo de calça,
você não podia usar determinado tipo de... Você não podia ouvir determinado tipo de música, você não tinha certas liberdades. Mas isso foi um fator que o liberalismo acabou se aproveitando, de você acabar vendendo meias verdades para a população, e a população acabar pensando isso, e abrindo mão de coisas importantes sem perceber. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque é o seguinte, Estou ouvindo aí. Não, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É porque eu sou meio... Porque é o seguinte, o que eu estava pensando, né? É claro que é ruim você não poder usar uma calça jeans, é claro que é ruim você não poder usar determinado tipo de música que você gosta, mas o que os jovens soviéticos dos anos 80 estavam reclamando era isso. E o que nós estamos reclamando é que nós não temos saúde pública de qualidade, nós não temos educação de qualidade, nós não temos o emprego com salário digno, nós não temos um transporte público gratuito de qualidade, coisa que eles tinham. Então as pessoas acabam indo mesmo nessa coisa de comprar meias verdades e acabar se levando. Então a questão, isso não é só para a questão da União Soviética, vamos trazer para a realidade do país. A questão do PT, por exemplo. O PT é um partido corrupto, todo mundo sabe. O PT é um partido que tem valores deploráveis em relação à questão, a progressismo moral. Mas acreditar que o impeachment foi numa questão de moralidade pública, uma questão de corrupção, que há ali implantado na população, isso é mesmo assim. Só que a população não está ligada nisso, porque a esquerda, a gente depende da esquerda, desculpa o termo, está fudido. Porque a esquerda, me lembro, em vez de falar da soberania nacional e a questão dos juros, que nós estamos escravizados dessas merdas de demônios em forma de gente, em vez de falar da questão da soberania nacional, falar do direito da parte, está falando de democracia, está falando de homofobia, de machismo, de racismo, coisa tal. E como a população não tem espalha a verdade, eles acabam levando pela propaganda liberal mesmo. E uma questão de moralidade pública, e que o liberalismo é bom porque os impostos vão diminuir, ou como por exemplo, o Felipe Conter, ele falou outra vez porque o pobre tem uma disposição de ser liberal. Aí ele fala da questão do pobre ter que querer trabalhar e pagar suas próprias contas. Ou seja, isso são duas coisas nada a ver, mas para quem não tem nada, ele fala a direita acaba se aproximando mais de uma linguagem que atende mais o seu como dizer, que primariamente atende mais o seu ethos, e acaba sendo comprada por essa gente e levada pro abismo. A coisa que o Slavoj Žižek fala cabe perfeitamente para todo mundo no mundo todo. Porque as pessoas elas acabam se levando por verdade, elas acham a povo que é o povo contraditório, eles acham que querem uma coisa, mas não querem. Deixa eu levar pela propaganda. É basicamente isso que eu queria falar. Queria voltar o que o Jean falou, foi interessante pela questão do imposto, né? É porque é curioso que tem aqueles índices lá de desenvolvimento e o liberal fala reclama muito de imposto. O brasileiro reclama de imposto. Mas é uma coisa interessante. Você falou em aumentar os impostos dos mais ricos, liberar os dois. Você desespera, não pode tomar uma coisa. Diz nos quebra-pau o mérito desse pouco existem. Projetos de lei, propostas reduziriam dramaticamente o imposto para a maioria mais adulta da população, aumentando novos mais ricos. E o liberal, por padrão, é contrário. Ninguém reforma tributária. Você que sabe como tem a papação de outros nos países mais liberais que tem taxa de imposto muito mais alta que a nossa. Enquanto isso, na Rússia, dos países mais desenvolvidos, tem a menor taxa de imposto. Na verdade, é coisa de 15, 16%, é muito baixo, surpreendentemente baixo. E é curioso, né? Porque é um país que não é bem visto pelos liberais, outro fator. Não sei se
Aqui em Brasília nós temos o famoso imposto que passa aí no setor comercial, tem aquele painel de LED gigantesco, que até agora foi botado sem quanto imposto, entendeu? Mas aí na cidade tem isso. O que eu nunca vi foi o jurômetro. Eles conseguem estar pagando taxa de juros, principalmente dívidas públicas. Por sinal, come metade do imposto. Com a diferença que mais anti-imposto, mais que anti-imposto, uma coisa é certa. Sem imposto não tem como você manter isso tudo estatal. Não é só empresa estatal, não. É polícia, justiça, é tudo. E a taxa de juros da dívida pública é para quê? É para pessoas que tinham dinheiro sobrando, e podia ser investido em alguma coisa produtiva e não empresta para o governo para receber uma função de imposto. São parasitas. Eu diria que se hoje tivesse a possibilidade de você chegar e cortar completamente, porque acabou, não pagar mais nem um centavo de juros, não existiria nenhum impacto social significativo direto. Só teria a retaliação que escuderia o governo. Mas assim, por exemplo, porque esse pessoal que pessoa de dinheiro não está precisando de dinheiro, não está precisando de para nada. Vai fazer falta na vida dele, então você vai deixar de enriquecer mais. Mas você enviaria metade do cenário tributário. Você imaginou o impacto disso? De repente, sair da metade do cenário tributário para a vida. Isso só cortando juros da dívida pública. Montar outra taxa de juros, né? Mas assim, agora. Pode falar. Então, eu completar juros, dívida mesmo que empresários não pagam, eles pegam o dinheiro do pessoal do BNDES, não devolvem. Tipo assim, é uma dívida astronômica. É astronômica, é uma coisa absurda. E por aí vai. Eu dizendo, a dívida pior do que essa, só mesmo a tal da dívida histórica, né? A dívida, né? Essa tem o juros, a taxa de juros é infinita também. Mais você paga pior. Não é a alma, você paga com a alma. Você vai virar da alma. Tem alma que chega aqui no... Agora sim, a inflação brasileira. Não pode falar já. Em relação a quê? Não tô entendendo. Ela ficou em dúvida sobre isso, essa questão do... No começo do posicionamento que você citou, acho que você falou sobre essa questão da pseudopolítica de escambo, de troca. Você abre mão do... Eu falei que o povo ele tem um posicionamento contraditório de querer alguma coisa, de querer coisas contraditórias. Eles queriam a liberdade, as liberdades democráticas sem um homem. É isso que eu falei. Basicamente isso. Entendeu? Ah, tá. As exigências adolescentes. Não, porque os adolescentes, o pessoal da União Soviética, eles reclamavam do fato de não terem certas liberdades, entendeu? De não poderem ouvir determinadas músicas, de não poder. O ano todo, não poder. Você percebe que as críticas da União Soviética elas giram em torno disso, as mais honestas. Porque na União Soviética você não podia ouvir determinadas músicas, porque na União Soviética você não podia usar calça jeans, porque na União Soviética você não podia usar determinados cortes de cabelo, sim, é verdade. Só que assim, um jovem soviético estava preocupado com essas coisas supérfluas. E nós estamos preocupados com coisas muito mais importantes. Era porque eles já tinham isso. Uma pessoa que está padecendo no hospital, que está morrendo de fome, uma pessoa que não tem onde estudar, uma pessoa que não tem onde trabalhar e tem um trabalho digno, não vai estar preocupada com o corte de cabelo. Você está me entendendo? Só que é o seguinte, o capitalismo, ele chega e fala assim, olha, o jovem soviético tinha certeza que ia estudar a vida toda, ia sair, ia ter trabalho, ia ter um trabalho estável, ia ter um sistema de seguridade social basicamente perfeito, ele ia ter saúde assim, de qualidade mesmo, universal, gratuita, ele podia dar o país todo de graça, enfim. O capitalista não ia chegar para ele e falar assim, olha, nós temos a liberdade que vocês não querem. Só que para você ouvir determinado tipo de música, para você usar sua calça
camisa apertada, rasgada, e usou passou o cabelo moicano, nós não temos que tirar de você toda a estrutura social que o comunista soviético deu para vocês. Eles não vão chegar assim, dessa forma. O diabo não chega assim tão claramente. O diabo não chega para você, olha, eu vou levar você pro inferno. Não, ele com ele vai falar que um caso de liberdade, aquela coisa toda, e a pessoa quer isso, só que a pessoa quer a liberdade, só que ela não quer abrir mão do sistema de segurança social, só que são coisas contraditórias, entendeu? Pelo menos na situação da Guerra Fria. Deixa eu fazer uma intervenção aí. Não, eu não estou criando uma dicotomia mocinho vilão. O que eu estou dizendo é que assim, nós temos que ter opções entre o ruim e o menos ruim. Para dizer o seguinte, existe uma dinâmica muito marcada que foi desenvolvido, que aliás é uma coisa que muita gente não se dá conta, mas quando você coloca nesses termos fica mais claro. Tem uma distinção muito evidente entre pobreza absoluta e pobreza relativa. A pobreza absoluta é aquela que coloca em risco a sua sobrevivência. E a pobreza relativa é aquela na qual a sua sobrevivência está garantida. Você tem não para tomar, você tem tudo. Mas você não tem acesso às benesses maiores da sociedade. Quando você está nessa situação, a tendência é você, evidentemente, até pela escala de necessidade humana, é você, de repente, aquelas coisas supérfluas, elas assumem uma importância espantosamente maior do que assumiriam a realmente necessidade. Esse caso da União Soviética, evidentemente, cai nesse ponto. E às vezes a pessoa fala que tal país, tal situação, está em situação de pobreza, às vezes você não sabe o que isso quer dizer. As pessoas têm tudo lá, tudo básico. Por exemplo, você tem então, você realmente tem muita dificuldade de acesso a bens de consumo mais elevados. Ou seja, você vai tanto em outros países, ou em países capitalistas, o pessoal pode ter uma situação confortável em termos de condições vitais, mas o cara não consegue viajar, não consegue comprar carro, não consegue comprar dinheiro. E isso, quando você está muito tempo nessa situação, vai gerando uma frustração existencial que, de um certo modo, consegue ser pior do que a situação da necessidade, porque a necessidade básica, quando você está passando por necessidade, você não consegue pensar. Você se satisfaz com muito pouco. E quando você está nessa necessidade mais elevada, essa é uma necessidade que também vai aumentando infinitamente. Então ela consegue ser mais frustrante do que a privação de necessidade básica, que é fácil de resolver. E aí fica uma situação curiosa. Quanto mais a gente melhora isso na sociedade, mais as pessoas se tornam atingem um patamar do supérfluo e vai aumentando a frustração. Então, muita gente vê isso. E aí você tem esse catalisador, porque chega a um ponto tal que o pessoal está lá no conforto, tem carro, tem casa, tem comida, tem roupa, tem tudo certinho, não está faltando nada, mas o indivíduo está essencialmente desesperado, ele está se sentindo deprimido, cara, comete suicídio. Isso é sério, ele realmente está sentindo assim. É uma falta total de valor espiritual, de uma coisa assim mais elevada. E essa armadilha aconteceu aqui no livro da melhora. Começa a abrir um vazio existencial, as pessoas começam a se iludir que a materialidade é suficiente para preencher, tanto que quando você pode observar, quando você tem condições materiais melhores, a tendência é uma redução drástica no interesse, por exemplo, questões espirituais. E ao mesmo tempo um aumento drástico de depressão, de frustração. Eu não vou citar, por exemplo, o nosso primo. Alô? Um massacre. Alô? Eu tô, beleza? E você pode observar, inclusive nos Estados Unidos isso acontece. Quando você está em melhores condições, o país está passando por uma situação melhor, os crimes hediondos, os seriados, os demais pioram. Você vê o vazio que as pessoas têm. É uma coisa difícil de você realmente lidar, equacionar. Você
consegue dar o mesmo básico, consegue melhorar a vida das pessoas, mas abre uma necessidade ainda maior e isso vai gerar uma crise de consciência, uma crise moral, que tem, às vezes tem um efeito mais devastador que esse material. Com certeza isso aí contribuiu sobremaneira para derrubar o regime soviético. Eu não sei porque as pessoas, a maioria das pessoas que falam, quando perguntam da soviética, por mais que elas tenham reclamado dessas coisas, elas sentem uma saudade gigantesca da União Soviética. As pessoas não sei, cara, uma mulher, eu perguntei em detalhe, por mais que a União Soviética tenha perseguido a igreja, todas as pessoas são muito cristãs. Algumas nem tanto, mas são. Eu perguntei pra uma mulher sobre a União Soviética, ela chorou na minha frente. Você tem noção do que é uma mulher chorar na minha frente? Sério, ela chorou. Ela falou assim, a minha alma dói porque eu pela queda da União Soviética. Eu fiquei de boca aberta, eu nunca vi uma coisa na minha frente. Assim. Eu acho que a questão do vazio existencial está além de ter ou ser ou não dinheiro. É claro que o dinheiro ele é um fator de tentação. É um fator muito. O dinheiro inteiro das pessoas. As pessoas que falam que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que cantar no do céu. Só que a questão do vazio existencial está falta de valor espiritual mesmo. Independe de ter dinheiro ou não. Porque o povo da nossa vez não era rico, não. Eles tinham suas necessidades básicas satisfeitas. E não tinha um problema existencial. Bom, não posso falar com certeza, mas não me parece que eles tinham um problema existencial. Passou-se ter esse problema existencial por vida na soviética, porque eles não tinham Deus e passou a botar toda a sua religiosidade no Estado. Só que o Estado é uma coisa bonita, né? Acabou aí fez aquela espiral de loucura, aquele desastre. Criminalidade lá em cima, suicídio, enfim. Mas a questão do problema existencial, eu não vejo. Faz sentido o que você fala, pelo menos nos países nórdicos, por exemplo, nos Estados Unidos do mundo. Mas eu não vejo que é uma questão do dinheiro, não. Acho que é uma questão mais do que isso, é questão espiritual mesmo. É puramente espiritual. Pode sim. E colocar que essa questão espiritual é afetada, né? Porque a tendência das pessoas que qualquer materialmente mais afastado é procurar dentro disso. Não, sim. Só que eu não colocaria isso de forma absoluta. Porque não falando que você colocou de forma absoluta, mas eu não colocaria assim dessa forma. Tem muitas nuances aí. Por exemplo, antes da União Soviética, a Rússia estava uma merda espiritualmente. Mas uma merda mesmo. Eles estavam muito mal. Era um país fodido. Sabe? Eles estavam mal espiritualmente, muito mal. Mas estavam mal mesmo. Não era pouco não, era muito. Tem esse fator adicional que houve a perseguição oficial à religiosidade também. Isso altera um pouco a lei. Mas engraçado, uma minoria étnico-religiosa que não foi perseguida na União Soviética. Acho que você já está sabendo quem deve ser, né? Quem? Os judeus. Eles não foram perseguidos. Não, eles não foram, eles fizeram um oblast para eles. Uma república autônoma judaica. O que reforça porque ele diz que os judeus ajudaram também a influência dele. Eu já vi padres falando sobre isso. A União Soviética ela foi financiada por dinheiro. Só uma curiosidade. Olá pessoal, não falei nada até agora. Tá me ouvindo? Quem que tá falando agora? Estou fazendo a alteração que o camarada Felipe falou. Eu li um artigo esses dias, não lembro aonde. Foi, acho que um amigo meu compartilhou isso. Em uma página que era mesmo se era fascista, se era IS, enfim. Mas era tipo um artigo que trazia alguns fatos históricos que falavam que inclusive alguns revolucionários soviéticos que participaram da Revolução Bolchevique, eles
queimavam igrejas, por exemplo, cristãs, mas eles não queimavam não destruíam sinagogas, as igrejas judias. Isso é só fazer um adendo mesmo, vocês estavam falando sobre Deus tendo financiado a Revolução Soviética e tudo mais. Eu já ouvi falar. Mas não foi só a igreja cristã, não. Mesquitas foram destruídas, templos budistas foram destruídos. Sim, tudo é religião. Só os judeus que não foram perseguidos na nossa dele. Tiveram total proteção, foi tudo lá. Tanto que muita gente diz que quem se voltou contra esse controle judaico foi o Stalin. Muita gente diz que foi até por causa disso que ele morreu, que mataram ele. Eu não sei se é verdade, eu conheço muito sobre a história do Stalin. Eu estudei muito. Mas pouco que eu já li, já pude chegar a essa conclusão, não sei se estou certo. Eu não sei quanto aos judeus, mas Stalin, todos, não sei também, eu não posso julgar porque eu não sei quanto profundo, mas me parece que Stalin, todos os presidentes soviéticos foram menos pior. Não, isso com certeza. Isso eu também acho. Ele deu uma freada na perseguição depois da Segunda Guerra. Mas eu falo isso tudo da União Soviética para trazer para a nossa realidade, entendeu? Para a gente acabar vendo isso como um protótipo. É só para ver que na questão, a mesma questão com o povo. O povo acaba comprando um pacote, adere uma ideia e compra tudo um pacote sem saber. Então esse negócio do anti-Dilma, as pessoas veem isso como a anticorrupção vale e acabam comprando esse pacote todo, mas sem saber mesmo. Só melhora. Mas só piora. Eles vão dar um passo para frente, dois passos para trás. Na verdade, a própria manipulação política que sofre é uma venda de pacotes completos. Eles vendem de forma que para você defender o trabalhador, você também tem que defender casamento gay, aborto, liberação de drogas. Do outro lado, para você defender os valores sexuais, você também tem que defender o liberação econômica. É bem isso. É um pacote, não existe. Não existe ninguém pensa nem nada, é tudo rótulo. É rótulo, é pacote, não tem meio termo, é coxinha ou petralha. Aí eu fico naquela dúvida, os coxinhas, o pessoal de direita fala que eu sou comunista, o pessoal comunista fala que eu sou liberal, que eu sou pacifista e por aí vai. E das considerações finais, a gente pode caracterizar que o processo de impeachment é apenas uma encenação, certo? É apenas um fenômeno, um evento menor em questões muito maiores, tanto do ponto de vista nacional quanto global, geopolítico. Eu acho até bem interessante, bem válido a gente prosseguir esse hangout, provavelmente na próxima semana, no mesmo horário, mas eu confirmo com vocês, porque é um tema muito bom para ser explorado e que não pode ser explorado com efetiva produtividade em um hangout só. Então o que vocês acham? Vocês topam continuar esse hangout numa segunda parte? Ótimo. Fica definido assim então. Pessoal, é um tema muito complexo, eu agradeço a presença de vocês, as considerações que vocês fizeram. Vou encerrar o hangout por aqui. Vou encerrar o hangout por aqui, porque acredito que nós conseguimos pelo menos delinear um quadro geral sobre o impeachment, que é o tema central, mas que obviamente leva a questões muito maiores. Nós conseguimos caracterizá-lo como aquilo que ele é, uma manobra para a tomada de poder, não tem absolutamente nada a ver com moralização, justiça e etc. E que as acusações que foram feitas são muito superficiais, porque se todas as acusações envolvendo outros esquemas, como mensalão, compra de poder e corrupção, as próprias pessoas que usaram do impeachment para atacar o PT também cairiam junto com ele. É óbvio que eles não seriam tão idiotas a esse ponto. E, inclusive, várias CPIs que investigavam essas questões a fundo foram soterradas, estão devidamente abandonadas. No próximo hangout a gente pode se concentrar nessas questões jurídicas
Não é? Por que, se o PT fez coisas tão terríveis, por que não se colocou esses elementos no processo oficial? Vale a pena também a gente fazer um estudo e trazer mais as questões geopolíticas, né? A interferência de figuras como Ike, o Jorge Soros, e as questões que o Felipe falou muito bem. É um processo que a gente está passando, não é idêntico ao da queda da União Soviética, mas é uma perda de uma certa estabilidade que estava sendo construída, e isso gera um vazio existencial. As questões que o Marcos falou também, da questão trabalhista, da obsolescência da esquerda, a Jade também com a questão da manipulação da mídia, o Vitor Feres, que falou dessa questão da geopolítica, e o Vitor Murilo, que falou também da questão da soberania nacional. Inclusive, o Vitor Murilo, senão eu me confundo com entre os dois, eu gostei da camisa do Senhor dos Anéis, muito boa, né? Percebi aqui. Tá ótimo, tá muito bem vestido. Pessoal, todos já fizeram as considerações, a gente conseguiu abordar bem o tema. Tem mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta? Vamos passar para outro. Eu agradeço a presença de todos, tá? À noite de domingo vocês estão aqui no Hangout, pelo tempo de vocês, pela clareza com que a gente aborda aqui os temas, e sempre um debate muito produtivo, muito válido. O André Soares, muito obrigado pela participação, David Jorge, o Eliseu, o Felipe Pereira, Jade, onde o André estiver, ela vai estar junto. Marcos, muito obrigado, Marcos, sempre muito produtivo nessas questões. O Vitor Feres, muito obrigado pela participação, Vitor Feres. E o Vitor Murilo, muito obrigado também. A minha esposa também, muito obrigado. Ela é uma grande companheira, uma grande auxiliadora em todo esse processo. Acho que tinha mais gente no começo. A Diana está ausente agora, mas ela estava presente. Então agradeço a participação de todos vocês. É muito interessante ver que nós no Avante conseguimos construir debates que não se encontram em muitas faculdades, que não se encontram entre muitos doutores, né, nem na imprensa. Pessoal, uma boa noite para todos vocês. Vou disponibilizar esse Hangout no canal do YouTube, no Avante, e vamos fazer uma próxima continuação, uma segunda parte. Até mais. Boa noite, pessoal. Muito obrigado e uma boa semana para todos.